segundo bimestre, aula 91. Trabalho no campo e na cidade. Conteúdos: verbo, primeira conjugação, multiplicação de frações, ambientes aquáticos e terrestres. Habilidades: conjugar corretamente verbos, efetuar multiplicação de frações, conhecer as características dos ambientes aquáticos e terrestres. Boa noite, queridos. Muitos aí estão retornando agora do seu recesso. Espero que tenham aproveitado esse momento de lazer, de descanso. Alguns trabalhando um pouquinho mais, né? Mas deu pelo menos para descansar um pouquinho. E voltar aí com toda a energia para que nós possamos ter um segundo semestre bem produtivo, né? Que nós possamos aproveitar ao máximo todas as aulas que nós vamos ter, ok? Então, vamos agora ao nosso Fortalecendo Saberes. Hoje a gente vai ter que fortalecer, que já faz um tempinho, né, gente? Que a gente lembra da aula 90, então vamos recordar aí a nossa aula 90. Na aula 90, nós vimos um pouquinho, né, sobre o que é o adjetivo, né? Então, vamos aí ao conceito de adjetivo. O adjetivo é a palavra que acompanha o substantivo, expressando uma qualidade ou característica do ser, né? Nós vimos lá, por exemplo, no exemplo que vocês estão vendo aí agora, família feliz. No caso, feliz, né, é o adjetivo. Qual é o substantivo que ele está acompanhando? Família, ok? Então, no caso aí, nós estamos na outra. No caso aí, família feliz, feliz é o nosso adjetivo, ok? Vamos lá? Nós vimos também que nós temos o adjetivo pátrio. Qual é o adjetivo pátrio? É aquele que indica nacionalidade ou lugar de origem de alguém ou de alguma coisa, né? Então, nós vimos lá, pernambucana. Qual é o lugar de origem deste adjetivo pátrio, né? Aqui, estado, município, país, eu estou me referindo. No caso aí, estamos nos referindo a Pernambuco, né? Americana, aos Estados Unidos da América. Brasileiro, ao Brasil. E nós vimos que eles se flexionam, né? Em gênero e em número também. Então, a menina brasileira, ok? O menino brasileiro. E se eu estiver falando no plural, os meninos brasileiros. Então, nós temos que acompanhar a flexão também, tanto em gênero quanto em número. E vimos também que os adjetivos pátrios, apesar dos países, municípios, né, estados serem escritos com letra maiúscula, o adjetivo pátrio ele é escrito com letra minúscula, ok? Não esqueçam disso. Vamos lá. Flexões dos adjetivos. Os adjetivos apresentam flexões de gênero, ou seja, masculino e feminino, em número, em gênero, em número, singular e plural, e em grau, né? No caso dos adjetivos comparativo e superlativo. Em relação à flexão de gênero, quanto ao gênero, os adjetivos podem ser uniformes, ou seja, ele tem um único adjetivo, tanto faz para o masculino ou o feminino, ele é único, né? Por exemplo, menino feliz, menina feliz. Então, ele não variou quando eu variei o gênero dali, tá ok? E, no caso, os biformes é quando tem mais de uma forma para nós colocarmos. Por exemplo, menino estudioso, né? Tem ali no finalzinho O.
Menina, eu já não vou falar menina estudioso, vou falar menina estudiosa. Então, ele tem as duas formas, tanto no masculino quanto no feminino. Também há a flexão de número, né? Singular e plural. Os adjetivos concordam em número com os substantivos que modificam. Assumem a forma de singular e plural, dependendo do substantivo. Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo ele vai acompanhar, ele vai concordar com esse substantivo. Se estiver no plural, a mesma coisa, ele vai concordar com o substantivo. Também tem a flexão de grau, né? Quando se quer comparar, no caso do grau comparativo, né? Ela é tão bonita quanto a outra menina. Ou intensificar as características. Ela é mais bonita do que a outra menina. Né? Então, ele vai comparar no grau comparativo ou ele vai intensificar no grau superlativo as características atribuídas ao substantivo. Então, eles sofrem essa variação de grau. Ok. Então, vamos lá. Nós vimos também os movimentos da Terra e da Lua, não é? E nós vimos que, embora pareça que o planeta Terra permaneça sempre imóvel, ele, assim como outros planetas do Sistema Solar, realiza vários movimentos. Né? Devido à dimensão do nosso planeta, nós não conseguimos perceber estes movimentos que ele faz em torno de si mesmo e em torno do Sol. Mas esses movimentos acontecem. E nós vamos conhecer um pouquinho desses movimentos agora. Então, os dois principais movimentos realizados pela Terra são o movimento de rotação e translação. E esses movimentos ocorrem simultaneamente, ou seja, ocorrem ao mesmo tempo. Né? Não é ocorre primeiro de rotação, depois o de translação, nem vice-versa, não. Enquanto está acontecendo o movimento de rotação, o de translação simultaneamente, ou seja, no mesmo momento, ele também está acontecendo. Vamos ver então agora um pouquinho sobre o movimento de rotação. É um movimento que a Terra faz em volta de seu próprio eixo. Então, ela gira em torno dela mesma. Né? É um movimento feito no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. Onde o sentido horário é aquele sentido, né, que tem o nosso relógio. Se ele é anti-horário, é o sentido contrário a esse sentido. Por isso, vemos o Sol nascer no oeste e se pôr no leste. O movimento completo tem a duração de 23 horas e 26 minutos. E ele vai determinar, né, o surgimento do dia e da noite. Conforme esse movimento vai se dando, de acordo com a luminosidade que a Terra recebe, né, ele vai fazendo aí o dia e a noite, o amanhecer e o pôr do sol também. Já o movimento de translação é o movimento que a Terra faz, né, além dela girar em torno do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação, a Terra também gira ao redor do Sol. E esse movimento nós chamamos de movimento de translação. Esse movimento, ele, para percorrer essa trajetória toda ao redor do Sol, a Terra leva aproximadamente 365 dias e 6 horas. Nós até vimos, né? Então, apesar disso, o nosso calendário adota um ano de 365 dias. Então, para onde vão aí essas 6 horas, né? Que tem extras aí. A cada 4 anos, nós temos um ano bissexto, onde o mês de fevereiro tem 29 dias e esse ano tem 366 dias. Nada mais é, né, do que um dia a mais, porque 4 vezes 6, 24, mais um dia, ok? Então, nós temos aí esse movimento. E o movimento de translação, ele também determina as estações do ano, né? Existe a primavera, o outono, o verão, o inverno, exatamente por esse movimento
que a Terra faz ao redor do Sol e vai depender também da luminosidade, né, do calor que está recebendo a Terra, aquele determinado lugar da Terra naquele momento. Por isso que às vezes num lugar é verão, no outro lugar é inverno e sucessivamente. O outro quadro nós vamos ver aí um pouquinho das estações do ano, né? Temos aí a primavera, o outono, o inverno e o verão, ok? Também vimos as fases da Lua, né? Que a Lua também está sempre em movimento. Ela não é parada ali, não. Ela também está em movimento. Nós vimos, então, que a Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra. Assim como o nosso planeta, a Lua também está sempre em movimento. Ela gira também ao redor de si mesma e em volta da Terra. E ela completa uma volta completa em torno da Terra, aproximadamente em 28 dias. Por isso também, né, esse movimento determina as fases da Lua. Por isso que nós não a vemos sempre da mesma forma, né? Tem a Lua cheia, a Lua nova, a Lua crescente, a Lua minguante, e vai dependendo aí desse movimento que ela faz em torno da Terra e em torno de si mesma. Também vimos em matemática a fatoração, ok? A fatoração numérica corresponde à decomposição de um número em fatores primos. Para isso é necessário obedecer a uma sequência. Lembra que nós falamos? É bom que vocês saibam aí os números primos, né? Nós começamos ali pelo número 2, que é o único número par primo, e depois 3, 5, 7, 11, né? E assim sucessivamente. É bom que você saiba um pouco essa sequência inicial, principalmente, porque na hora de você fatorar, fica bem mais fácil. E fatorar é o mesmo que decompor o número em fatores primos. Isto é, escrever um número através da multiplicação de números primos. E aí, vocês vão ver aí um exemplo de fatoração. Então, qual é uma forma bem prática de vocês fatorarem um número? Primeiro, nós vamos colocar, né, um segmento vertical ao lado do número, ok? Então, no caso aí o número 112, né, vocês vão colocar o segmento vertical ao seu lado. O número a ser fatorado vai ocupar a coluna da esquerda e a coluna da direita você vai preencher com os números primos, ok? Então, no caso 112, vamos ver como é que nós vamos fatorar esse número. A seguir, dividir o quociente obtido pelo seu menor divisor primo. Qual é o menor divisor primo do número 112? É o 2, né? Porque nós sabemos que 112 é um número par. Então, eu vou começar com o número 2 e sucessivamente até chegar ao quociente unitário. Qual é o quociente unitário? O número 1, né? Então, 112 por 2, 56. 56 dividido por 2, 28. 28 por 2, 14. 14 por 2, 7. Qual é o número que é divisível por 7? 7. E o 1, ok? E ao dividir, né, o número pelos algarismos primos, o resultado deverão ser colocado na coluna da direita. E essas divisões deverão ser efetuadas no intuito de simplificar ao máximo, até reduzir ao número 1. Chegando ao quociente unitário, acabou-se a decomposição. Você já fatorou o número, ok? Vamos ver mais um exemplo aí, agora com o número 600. A mesma coisa, eu vou traçar ao lado do número 600, né, um segmento de reta. Então, 600 dividido por 2, 300, ok? Então, vamos agora ao nosso momento, aprender a aprender. No nosso aprender a aprender de hoje, nós vamos aí trabalhar, né? E, na verdade, continuar o nosso trabalho com frações. Hoje nós vamos trabalhar com a multiplicação de frações. Vamos aprender como é que nós multiplicamos uma fração.
E antes de nós aprendermos a multiplicar uma fração, nós vamos relembrar os elementos de uma fração, né? Quais são os termos de uma fração? Nós temos, então, o numerador, que é a parte que a gente conhece como a parte de cima da fração, né? Que ela representa o quê? A quantidade de partes que foi obtida daquele inteiro fracionado. O denominador, que é a parte de baixo da fração, é responsável pela partição do inteiro em partes iguais, dando origem aí à nossa fração. Então, vamos ver aí numa fração. Então, no denominador, que no caso aqui é o 4, eu tenho quantas partes o meu todo foi dividido. Quantas partes? Em 4 partes, ok? E o número 1, que é o numerador, representa a parte que foi tomada do inteiro, né? Eu tomei aí uma parte de 4, né? Que foram divididos em 4 e eu tomei apenas uma parte. Então, é 1/4 deste todo aí. Então, vamos lá agora a multiplicação mesmo. Primeiro caso é o caso da multiplicação de um número natural por uma fração. Então, 2 vezes 2/5. No caso, aqui é um número natural e aqui, né, um número fracionário. Então, como é que eu vou efetuar essa multiplicação? Primeiro, vamos relembrar um pouquinho que a multiplicação, ela é a adição, né, de iguais. Vamos lá? De parcelas iguais. Então, quando eu tenho 2 vezes 2/5, eu posso também dizer que eu tenho 2/5 mais 2/5. É a mesma coisa que 2 vezes 2/5, ok? Então, olha aqui. No caso, na fração mesmo, olha, 2/5 está representado aqui, mais 2/5. Então, eu tenho 4 partes que foram tomadas das 5, ok? Então, eu tenho aqui 4/5. Mas eu posso também fazer pela multiplicação. E como é que eu vou fazer? Numa multiplicação de um número natural por fração, multiplicamos o número natural, no caso aqui o número 2, pelo numerador. Quem é o numerador? Número 2. Conservando o denominador. Então, eu mantenho aqui o número 5. Quando nós temos um número natural, né? No caso, nós não representamos dessa forma, mas é a mesma coisa que está ali 2 sobre 1. Né? Mas nós não precisamos colocar isso aqui. Então, eu vou apenas multiplicar o numerador pelo número natural e manter o denominador. Porque mesmo que eu multiplicasse ali pelos 1, 5 vezes 1 vai dar 5 mesmo. Ok? Então, 2 vezes 2, 4 e 5 eu mantenho. Eu obtive aí a fração 4/5. O segundo caso que nós vamos ver é a multiplicação de uma fração por outra fração. Então, vamos ver aí no caso 4/5 vezes 1/2. Como é que eu vou proceder no caso da multiplicação de duas frações? Então, o produto de duas frações é uma fração cujo numerador, então, ou seja, essa parte aqui de cima, é o produto dos numeradores, ou seja, é a multiplicação dos dois numeradores. No caso aí, 4 vezes 1. E o denominador, que é a parte de baixo da nossa fração, é o produto dos denominadores das frações dadas. Então, eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. E aí, eu obtenho uma fração. Então, no caso aí, 4 vezes 1, 4. 5 vezes 2, 10. Eu poderia ainda simplificar aqui essa fração, não poderia? Então, vamos simplificar. Eu posso dividir por 2, eu vou ter 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. E o 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, eu simplifiquei e obtive aí a fração 2/5. Vamos ver aí agora, então, outro exemplo. Olha,
Dos alunos de uma turma, 4/6 participaram de algum esporte durante o intervalo. Praticaram algum esporte durante o intervalo. Desses alunos, 4/5 jogaram basquete. Que fração dos alunos da turma jogou basquete? Então, como é que eu vou pensar esse problema? Como é que eu vou resolver esse problema? Vamos lá. Então, nós sabemos que 4/6 dos alunos dessa turma praticaram algum esporte. Então, a gente vai começar a ver os dados que o problema apresenta, né? Sabemos ainda que 4/5 dos 4/6 jogaram basquete. Lembra que nós falamos aqui que quando eu falo de, né, eu dou a ideia de multiplicação? Então, o que procuramos é a fração que corresponde a 4/5 de 4/6. E como é que nós vamos encontrar esse resultado? Multiplicando a primeira fração pela segunda. Então, vamos ver aí essa multiplicação. Vou multiplicar 4/5 vezes 4/6. Lembrando que vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 4 vezes 4, 16. 5 vezes 6, 30. Eu posso simplificar ainda essa fração aqui? Com certeza, né? Esses dois números são pares, então eu ainda posso simplificar dividindo por 2. Então, 16 por 2, dividido por 2 vai dar 8, e 30 dividido por 2 vai dar 15. Portanto, 8/15 dos alunos da turma jogaram basquete, ok? E aí nós já obtivemos aí a nossa resposta. Nós podemos também usar a técnica do cancelamento para facilitar a determinação desse produto. Então, numa multiplicação de frações, nós podemos dividir um numerador e um denominador por um mesmo número sempre que possível, que aí eu vou ter uma fração mais simples, né? Simplificar e aí fica mais fácil, desculpa, de fazer a multiplicação. Esses termos são cancelados, no caso são simplificados, né? E substituídos pelos quocientes da divisão. Vamos ver aí um exemplo. 1, 16avos, 8, 40avos, 30, 14avos. Vou multiplicar essas três frações. Então, para obter números menores, né, nós vamos fazer o cancelamento. Como é que eu faço? Olha, 30 e o 40 são divisíveis por 10, né? Então, eu vou 30 dividido por 10 vai dar 3, 40 dividido por 10 vai dar 4. Então, eu já obtive um número menor para fazer essa multiplicação. 8 e 16, no caso, são divisíveis por 8. Então, 8 dividido por 8 vai dar 1, 16 dividido por 8 vai dar 2, ok? E 21 e 14 são divisíveis por 7. 21 dividido por 7 vai dar 3 e o 14 dividido por 7 vai dar 2. E agora eu obtive números bem menores, facilitando aí a minha multiplicação. Eu vou multiplicar, então, ao invés de multiplicar 21 vezes 8 vezes 30, eu vou multiplicar 3 vezes 1 vezes 3. Ao invés de multiplicar 16 vezes 40 vezes 14, eu vou multiplicar 2 vezes 4 vezes 2. Não é bem mais simples? E aí nós obtivemos aí a fração 9/16avos, ok? Agora chegou a hora de vocês aí exercitarem o que vocês aprenderam aí sobre a multiplicação de frações. Vamos ao nosso fazendo e aprendendo. Transforme as adições em multiplicações e efetue, ok? Vamos fazer aí essas três multiplicações e vamos ao número 2 agora. Efetue as multiplicações, simplificando o resultado quando possível, né? Então, chegue a menor fração possível, ok? Você vai reduzindo a fração até simplificar ao máximo.
E, número 3, você vai treinar aí, vai efetuar utilizando o cancelamento. Daqui a pouco nós retornamos. A sua aula continua no próximo vídeo.